no momento inicial, faremos a leitura das perguntas que foram enviadas por e-mail. Pergunta da senhora Jaque Jazini. Boa tarde. Essa pergunta vai para o representante do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Referente ao estudo sobre o canal Extravasor, comenta-se ser uma obra muito cara, tendo em vista um valor exorbitante para a realização desse projeto. Caso fosse utilizada a mão de obra do Exército, o custo não poderia ser reduzido? Acredito ser uma excelente alternativa, de modo que o batalhão da região é um batalhão de engenharia. 2 minutos para a resposta, por favor. Bom, boa noite. Então, sobre a pergunta, como toda obra, ela teria que ser feito o EVTEA e ser feito, como é um órgão público, né? E nós somos da esfera federal, então teria que ser feito um convênio, né, entre o Estado e o governo federal. Tá? Sobre a redução de custos, bom, o nosso batalhão é um batalhão de combate, ele tem alguma capacidade de realizar algumas intervenções, né, mas para uma obra de maior vulto teria que ser utilizado um batalhão de construção, né, como o nosso 1º Batalhão Ferroviário de Lages. Tá? Sobre a redução de custos, né, então, como eu falei, é preciso fazer o projeto e fazer um comparativo de custos para ver se, né, a execução do Exército seria mais barata. Ok, obrigado. Essa pergunta não tem direcionamento, então peço a alguma das autoridades que se sentir mais direcionada pelo questionamento que responda no prazo de 2 minutos. Pergunta é do senhor Edemir Lewandowski. Boa noite. Falam que o motivo das águas aqui nas nossas cidades não baixarem rapidamente e também a enchente ocorrer é das pedreiras em Porto Vitória, que retém as águas. Como falado anteriormente, não se pode implodir as pedreiras, pois precisamos das mesmas quando existe um período de seca. Em vez de gastarem milhões com a ideia de tirarem as curvas do rio, não seria mais fácil fazer 2 ladrões nas margens antes das pedreiras e canalizar para que as águas, quando cheguem a um certo nível, entrem nesse ladrão, entre aspas, e caiam pós-pedreiras? Assim evitaria enchentes aqui sem implicar em prejuízos à natureza, além de gastar no máximo uns 30 mil reais. Isso exagerando. Senhores, eu acho que essa pergunta ela foi respondida nas explanações dos engenheiros, mas se o presidente do IAT quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Eu queria aproveitar a oportunidade que esse cidadão nos dá para reforçar uma ideia que talvez não tenha ficado claro, inclusive pela fala que o prefeito de Porto União colocou. Quero deixar muito claro, essas sugestões, essas suposições, elas só se consagram. O que o prefeito de Porto União coloca é uma suposição, é importante que se coloque isso. É uma suposição. Nós precisamos ter uma anotação de responsabilidade técnica, nós precisamos ter um projetista fazendo aonde vai ser a curva pretendida. É a curva realmente a solução? Isso tem que alguém ser responsabilizado por isso. Hoje, falar não cria responsabilidade. Falar não cria responsabilidade. Nós temos que documentar, nós temos que licenciar, e a partir disso a solução aparece. Pode ser que a sugestão que o senhor está fazendo, seja melhor. Talvez ela não custe 30 mil reais, talvez ela custe muito mais. Mas é importante nós colocarmos isso, existe uma técnica, existe uma ciência para se chegar no resultado. Obrigado. Pergunta do senhor doutor Valbert de Paula e Souza, que nos transmite uma relação de questionamentos. Prezadas autoridades,
no assunto das cheias, havendo 4 ideias para a tentativa de resolução das cheias, quais sejam: 1. Canal extravasor. 2. Rebaixamento das margens dos afunilamentos entre União da Vitória e a região abaixo da corredeira de Porto Vitória. 3. Realocamento paulatino da população que reside abaixo da cota de 7,48 para a região mais alta e pé direito alto para as residências de 7,48 até 10 metros e 48 centímetros. 4. Dique no entorno da área alagável. Primeira pergunta: temos estimativa do custo dessas obras e um comparativo de eficiência entre elas? Questionamento respondido pelas autoridades. Segundo, a previsão e ou planejamento para conseguirmos verba para eventual obra de realocamento, adequação das construções e ou construção de dique ou canal extravasor já feito no passado. Nobres prefeitos, se existe alguma previsão de realocação da população abaixo da cota de 7,48. Nós já, antes mesmo das cheias, porque a gente sabia do fenômeno El Niño, nós já fizemos agora, nesse dia 17 de novembro, nós já temos contratado 250 casas, no Minha Casa Minha Vida 1, para priorizar essa situação. O governo do estado também, através do deputado Ustra, o governador Ratinho Júnior também, já disponibilizou algumas casas a custo zero, que serão construídas a partir do próximo ano, mas já nós temos já contratado 250 casas para realocar essas pessoas. Eu vi também um questionamento da questão de edificações com o segundo piso. No nosso plano diretor já contempla essa situação. Até houve alguns questionamentos de algumas cotas e a Corprere coloca muito bem essa situação de limitar algum nível do rio que não tem algum nível que não pode ser construído, mas tem alguns níveis que é necessário fazer 2 pisos. Nós sabemos que a nossa cidade surgiu no bairro São Bernardo, no Ponte Nova e no Navegantes. Então essas pessoas estão lá há muito tempo e vão continuar lá. Então nós precisamos achar alternativas para que elas possam morar com segurança. E o nosso plano diretor, que vai ser encaminhado para a Câmara, já contempla essas situações. E também a gente tem trabalhado no plano diretor a verticalização no distrito de São Cristóvão, que é o distrito de expansão. Vai ser possível fazer prédios, não era possível nesse plano diretor, vai ser possível fazer prédios até 20 andares em São Cristóvão. Ok, obrigado, prefeito. Mais um questionamento direcionado aos excelentíssimos senhores prefeitos. Gostaríamos de saber se os municípios de Porto União e União da Vitória ganham royalties da Copel. Sendo positiva a resposta, qual o valor mensal recebido? Muito boa noite às pessoas que estão nos acompanhando. Respondendo pelo município de Porto União. Porto União não recebe 1 centavo de royalties por ocasião da usina, ou o alagamento da usina de Foz da Areia. Porto União não recebe recursos nenhum. O município de União da Vitória recebe uma quantia, mas acredito, até temos esse questionamento, que é uma quantia muito pequena, perto do impacto que tem. E o valor, ele oscila, dependendo do nível do rio, quanto que alcança, ele oscila bastante. Então não tem um valor fixo para ser recebido. Tem cidades próximas que não têm o dano que a União da Vitória tem com as cheias, recebem valores 5, 10 vezes maiores. Recebe, mas não é um valor considerável, e ele varia muito dependendo como que está o nível do rio. Obrigado. Cumpre meu dever de realizar todas as perguntas enviadas por e-mail, independentemente de quais sejam. Direcionado aos prefeitos novamente. A senhora Lourdes Hoffmann pergunta: eu gostaria de saber por que as águas desta vez não estão abaixando como das outras enchentes.
E também como vai ficar as famílias cujas suas casas apodreceram debaixo d'água. Respondendo pelo município de Portunhão, nós temos dado toda assistência àqueles moradores que foram atingidos pelas cheias do Rio Iguaçu, tanto na retirada das suas casas, quanto agora na volta de suas casas. Nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível, demos toda a assistência necessária nesses 40 e poucos dias do qual o Rio Iguaçu não baixou. Agora, responder por que o rio não baixa com tanta rapidez, eu acho que nós não temos competência para isso, e os estudos que serão propostos pelo IAT, talvez, num futuro, poderá esclarecer melhor esse questionamento. O prefeito Eliseu colocou muito bem a questão do rio, é uma questão para os técnicos responder. Nós, desde o primeiro momento, nós fizemos essa assistência, está aqui a Salete, nós fizemos essa assistência dia e noite para as famílias, para tentar amenizar um momento extremamente difícil. Eu acho que não tem nada mais violento do que as pessoas terem que sair das suas casas e deixar tudo para trás. E a nossa Secretaria de Assistência Social, hoje nós fechamos o número, foram mais de 21 mil atendimentos que foram dados. Nós tínhamos 1.200 pessoas nos nossos abrigos, dando café da manhã, almoço e janta. Governo do Estado, nós temos que fazer justiça. Governo do Estado, governo federal agora nos auxiliou e muito nessa situação, com a ajuda humanitária, com recursos que vieram, e a gente vai continuar. Foi pontuado muito bem, tem muitas casas que não têm condição da volta. Já tínhamos um plano de contingenciamento para essas famílias, tanto que essas casas são nesse sentido, essas 250, nós vamos priorizar essas pessoas, mas estamos trabalhando em alternativas para que essas pessoas possam viver dignamente. Nossa Secretaria de Assistência Social tem visitado em loco cada residência, e as residências que não têm condição, a gente estará realocando essas famílias para outros lugares. Mas é uma situação, foram praticamente quase 20 mil pessoas que foram atingidas, então é um volume muito grande de pessoas, mas quero fazer aqui o reconhecimento a todas as nossas secretarias que têm trabalhado incansavelmente para amenizar a situação dessas famílias que se encontram desabrigadas.